Fala, torcida vascaína, você está no canal Os Vascaínos. Eu sou o Edu Canelas, diretamente da belíssima Arraial do Cabo durante as férias, mas não vou deixar você sem as suas notícias do Vasco, as nossas notícias do Vasco, porque o Gigante da Colina se prepara para enfrentar o Botafogo na segunda-feira. Vou mostrar para vocês a minha vista aqui, ó. Olha que belíssima vista aqui da Praia Grande, aqui em Arraial do Cabo. Mas vamos falar hoje, neste vídeo que você vai assistir, sobre Guerry Medel auxiliando o desenvolvimento de Luca Orediano. Vamos falar da folga dos jogadores do Vasco ontem e também vamos falar muito sobre questão até de eleição. O Edmundo falou sobre o Pedrinho e possibilidades do nosso ídolo no pós-eleição, caso ele não venha a vencer. Então, para isso, eu vou pedir a você aquela moral, aquele carinho de sempre com o nosso canal, que é sentar o martelo no like, deixar o seu comentário, inscrever-se no canal. E tem uma coisa que eu quero perguntar para você, vascaíno. Eu aqui em Arraial estou viajando com os amigos, são 8 pessoas e 6 vascaínos. Todo mundo, eu já fiz essa pergunta e quero passar para você também este questionamento. Como está o seu coração? Aumentou a questão da confiança depois da vitória contra o Cuiabá? E o que você mais gostou nessa vitória? Foi o desenvolvimento ali individual da entrada do Luca Orediano, que fez um gol e vai ganhar confiança, vamos falar disso? Ou foi a força do grupo, que simplesmente conseguiu bater um adversário difícil? O Cuiabá não é um clube gigante, mas é um time que simplesmente já bateu em muito time grande jogando dentro de seus domínios. O que você gostou mais? Nesse vídeo, essas informações, inclusive vamos falar de Rossi, Marlon Gomes e muitas outras coisas agora no vídeo do canal Os Vascaínos. Então bora pro vídeo. É isso, rapaziada. Agora vamos falar de Vasco, que é o assunto mais importante neste exato momento. Rossi e Marlon Gomes é um assunto que eu queria ter com vocês, porque é algo que está preocupando muito o torcedor do Vasco, uma vez que são 2 jogadores que vêm em um momento muito bom e estão machucados. O Marlon Gomes, por exemplo, na minha honesta opinião, e quero saber a sua, coloca nos comentários, o Marlon hoje já poderia tomar a vaga do Praxedes, que na minha opinião vem jogando muito abaixo daquilo que a gente estava acostumado. O Praxedes foi muito mal nos últimos jogos do Vasco. O Marlon poderia estar aí pleiteando a vaga do Bruno Praxedes. E o Rossi, obviamente, o Peck seria deslocado para jogar no lado dele, que é a ponta esquerda, enquanto o Rossi jogaria na ponta direita. Um Vasco mais forte, com todo respeito ao Eric Marcos, não fez uma boa partida contra a equipe do Cuiabá. Então são 2 jogadores que fazem muita falta. E eu já venho trazendo a informação para vocês há muito tempo aqui no canal que esses 2 jogadores estavam sendo preparados para a partida contra o Botafogo. Agora serão sim reavaliados, mas até isso eu já tinha falado com vocês aqui no canal. Eles serão reavaliados, eles farão todos os exames físicos, clínicos, para que se tenha certeza que eles estarão aptos a entrar em campo no jogo contra o Botafogo. Até porque o Rossi, muito provavelmente, caso venha a ser relacionado, poderá vir como titular. O Rossi é importante, como falei, na questão ali de jogar na ponta esquerda do Peck e ele na ponta direita. Então o Ramon Dias deve utilizar o jogador caso ele esteja liberado. O Rossi vai precisar estar 1000% para ir para o jogo, ele não vai poder ir no sacrifício. E o Ramon Dias também já avisou, não vai colocar jogador meia boca em campo, o cara tem que estar 100%. E você, tá esperançoso? Até amanhã devemos ter uma posição se Rossi e Marlon Gomes, ou Rossi ou Marlon Gomes, algum deles possa ser relacionado para ser utilizado no jogo contra o Botafogo. E a polêmica continua em São Januário após o Corinthians entrar com uma notificação
com o Vasco ou para o Vasco em relação à falta de pagamento pela compra do lateral esquerdo Lucas Piton. O Piton foi comprado pelo Vasco em 60% de seus direitos, incluindo o fato de que Piton é um jogador muito jovem e que o Corinthians está sentindo a falta do jogador, uma vez que Matheus Bidu, Fábio Santos não vem jogando bem esse ano lá no time da Fiel. Então o Vasco, que recebeu o aporte da 777, inclusive as notícias se dando conta até quando entramos em contato com pessoas ligadas ao clube, afirmando que o Vasco estava quitando todas as suas dívidas, todas as parcelas em aberta. E aí, agora a gente fica preocupado e cobrando um posicionamento. Lúcio Barbosa, CEO da SAF, precisaria minimamente aparecer para falar sobre o assunto das parcelas em aberto do Vasco da Gama, as parcelas em aberto que o Vasco tem para pagamento com alguns clubes. Inclusive, ainda não está claro, ainda não está bem explicada a questão do Léo Pelé, que também tem um rumor de que o Vasco não teria pago ao São Paulo. O Corinthians notificou ao Vasco por não ter recebido, gente, simplesmente nada. O Vasco, quase um ano após comprar o jogador, não teria pago. E aí, é o que eu falo, o problema da transparência da empresa e de quem trabalha no departamento de futebol do Vasco, ou o CEO, o Lúcio Barbosa, que está lá hoje. É mínimo chegar e explicar por que esse pagamento não foi feito. Não é falta de dinheiro. O Vasco recebeu a grana está no cofre do clube, incluindo o fato de que os jogadores estão recebendo em dia. Está todo mundo recebendo em dia, funcionários, atletas. O Vasco está rigorosamente em dia com as suas obrigações para com seus funcionários. Então, precisa-se, obviamente, fazer uma coletiva e explicar o porquê de não estar pagando os clubes aos quais o Vasco negociou. E, por sinal, meu amigo vascaíno, minha amiga vascaína, isso queima o filme do Vasco no mercado, deixa o Vasco numa situação muito ruim. O Vasco, a partir de janeiro, terá que buscar jogadores no mercado. E qual será a moral de um time que vai ao mercado tentar buscar atletas, comprar e ir devendo outros clubes? O Vasco fica com o nome sujo na praça. E nós, aqui do canal Os Vascaínos, Mário Coelho Vasco, canal Vascanelas, não vamos deixar de cobrar esses caras em hipótese alguma. Rapaziada, e o Edmundo resolveu falar a respeito da política do Vasco. O Edmundo que está diretamente envolvido. Todo mundo sabe que o Edmundo quer que o Pedrinho vença a eleição. Eu, Edu Canelas, particularmente, já deixei bem claro para vocês aí do outro lado. Eu não apoio nenhum candidato. Eu não estou torcendo para nenhum deles. Eu estou apenas preparado para cobrar todas as promessas de campanha que esses caras fizerem. Assim como estou fazendo cobrando a SAF, que por sinal não está cumprindo muito daquilo que prometeu. E aqui no canal a gente vive cobrando. O Edmundo fez um comentário dizendo que se o Pedrinho perder a eleição no Vasco, ele volta a trabalhar na comunicação, ele volta a trabalhar na Globo. O Pedrinho, de fato, é um cara muito bem relacionado no meio da comunicação esportiva, no meio empresarial e etc. O Pedrinho é um cara que estudou muito. O Pedrinho é um cara que se dedicou muito na sua formação como entendedor de futebol e por isso é um cara reconhecido por essa questão. Porém, o comentário do Edmundo é um comentário político. O Edmundo quer que o Pedrinho vença a eleição e ele tenta jogar ali um ar de que o Pedrinho não precisa disso, de que o Pedrinho está fazendo por amor. É um comentário político, um comentário de puxar o voto. Por outro lado, temos o Levinciano com seus apoiadores e as suas ideias, e eu, de fato, eu faço o comentário em relação ao Edmundo, porque é um comentário importante a se fazer, afinal, é um ídolo falando de uma questão política de dentro do clube, e o Edmundo precisa ter voz, e a gente dá voz ao Edmundo, mas a minha análise segue a mesma. Para mim, quem se envolve na política do Vasco não é para ser acariciado, é simplesmente para que seja cobrado, para que esses caras
sejam pessoas simplesmente muito cobradas, até ficando repetitivo aqui na fala, mas não vou editar, para deixar claro, a gente já está aqui no clima de live mesmo, mas só obviamente para deixar claro, ganhou, tem que ser cobrado, é ídolo, tem que ser cobrado, é um querido pela torcida, como parte da torcida gosta do Levenciano, tem que ser cobrado. Então, da minha parte, não tenho amor por ninguém ali, simplesmente eu tenho cobranças a fazer a esses jogadores do Vasco. Tiveram folga ontem, deram aquela bela descansada, até porque ficaram dias e dias fora do Rio de Janeiro, longe de suas famílias, mas no retorno algo me chamou a atenção. Gary Medel tirando foto com o Luca Orediano, e todo mundo já tinha percebido a alegria do Gary Medel na hora do gol do Luca Orediano. 16 meses. Esse foi o tempo que separou o Luca Orediano de fazer a sua comemoração da orelhinha. O cara ficou 16 meses sem marcar um gol. Foi o jogador mais caro que o Vasco comprou na janela de transferências. O Luca Orediano precisava desse gol para ganhar aquela confiança. Mas o legal é que eu sempre falei sobre os investimentos da SAF em compra de jogadores, dizendo que tem jogador que vem como um investimento para entrega de resultado esportivo e técnico. Tem jogador que vem para a entrega do resultado esportivo, técnico e financeiro no futuro. Tem jogador que vem para se desenvolver e virar ali um ativo financeiro do clube, como é o caso do Luca Orediano. E, obviamente, tem jogador experiente que vem ao clube para ser um cara que vai auxiliar os jogadores no seu desenvolvimento, não vai ser mais vendido por conta da idade, como é o caso do Gary Medel, mas vai ajudar para que esses jogadores promissores possam se desenvolver. E o Gary Medel, como é o nosso capitão, é o líder desse elenco, hoje é um jogador que está auxiliando muito o Luca Orediano nesse processo de desenvolvimento. A alegria do Medel na hora do gol parecia um pai abraçando um filho em um momento de conquista. Então é muito legal. E também temos outros jogadores experientes no elenco, como o Alex Teixeira, o próprio Maicon, o Jair, o goleiro Léo Jardim, que não é tão velho, mas é um cara rodado, experimentado, jogou na Europa, o Robson Bambu, que também passou pela Europa, e obviamente o Dimitri Payet. Esses jogadores serão ali uma estrutura para ajudar esses jogadores no desenvolvimento, tanto nos conselhos, nas conversas, quanto chamando a responsabilidade nas partidas e deixando esses jogadores um pouco mais à vontade. Fico feliz. Eu já fiz duras críticas ao Luca Orediano, inclusive nesse canal, já fiz duras críticas em vários momentos e não tenho problema em reconhecer aquilo que eu sempre falo. O Luca Orediano é um bom jogador, mas que essa temporada estava praticamente perdida e com esse gol pode ganhar uma sobrevida para que possa ajudar o Vasco nessa fuga contra o rebaixamento. Torcida vascaína, quero agradecer a vocês por assistir esse vídeo até o final. Eu que estou contando com a colaboração da galera que está jogando Uno numa mesa aqui ao meu lado, diretamente da belíssima Arraial do Cabo. Eu me despeço, deixo um abraço para você. A partir de amanhã, começaremos a cobertura de Vasco e Botafogo e vamos falar diretamente sobre as escalações, sobre o Vasco que pode ir a campo. Teremos provavelmente uma informação concreta se Rossi e Marlon Gomes, ou se um dos dois estarão ali ou estará à disposição para a partida, e você acompanha isso e muito mais aqui no seu, no meu e no nosso canal Os Vascaínos. Senta o martelo no like, deixe o seu comentário, inscreva-se no canal, seja membro, vem pro grupo de WhatsApp, onde rola, muita coisa boa, não tem jeito. Rola lá, sorteio de camisa, tem também bolão, tem também Liga do Cartola dando prêmio. É muito, cara, é muito bom o grupo e muita resenha, e você é o meu convidado. Valeu, galera, agora eu tô aqui, olhando pra praia, pensando se eu vou fazer um churrasco, enfim. Um beijo pra vocês. Vou descansar um pouquinho, mas você agora já tá bem informado de Vasco por hoje. Tamo junto, aquele abraço e valeu.